Olá, bom dia. Mais uma manhã para orientação de estudos aqui do programa Descodificadas, trilha 3. Ah, já vou passar a palavra para a Rafa para falar sobre o tema de hoje. Estou por aqui, tá bom? Tá bom. Bom dia. Nosso assunto de hoje vai ser os condicionais, né? Uma parte bem importante da parte da lógica, que a gente usa bastante para validação, né? Validação de formulários, validação de campos em geral. Então, e se o sistema tiver várias opções de execução? Ou pelo menos duas? Como escolher entre uma e outra, né? Então, a gente chega tem alguns probleminhas, né, porque o algoritmo a gente sempre faz um algoritmo para resolver um determinado problema, né, para criar alguma solução pra gente. E se nessa solução, né, nesse sisteminha que a gente está fazendo, precisar ter, se ele tiver mais de uma opção para cada situação, como é que eu consigo tratar essas situações, né. Então por isso a gente tem os condicionais. Então, uma condição, né? Diversas são as situações em um programa em que é necessário criar uma condição para indicar qual tarefa deve ser executada. Então, só nos primeiros programinhas, né, quando a gente começa a ver a lógica, a gente faz de forma estruturada, né? Sem que o programinha, o sistema, precise tomar algum tipo de decisão. Mas quando o problema começa a ficar mais elaborado, a gente precisa testar, né? Começa ver as situações em que a gente precisa testar. Então, para definir uma condição em um programa, as linguagens de programação utilizam instruções próprias para essa finalidade. Então, de novo, né, todas as linguagens que vocês forem aprender vão usar as condições, o que pode mudar um pouquinho é a sintaxe de uma linguagem para outra, como a gente já falou lá, né, na primeira mentoria. Os comandos utilizados para a leitura dos dados, né, que a gente chama de entrada, a realização de operações, que chamamos de processamento, e as apresentações de mensagens na tela, né, a saída, são os mesmos. O que vamos modificar agora é que alguns desses comandos serão inseridos no programa dentro de estruturas condicionais, né. Então, na lógica, né, nas linguagens de programação, a gente começa vendo, hã, os tópicos, né, eu não gosto de chamar de matéria, né, mas os conteúdos, vamos dizer assim. E esses conteúdos vão se acumulando. O que a gente aprende no primeiro dia, a gente vai usar até o final depois. Por exemplo, a gente começou a ver a questão das variáveis lá na primeira mentoria e a gente vai usar a variável até o final na lógica de programação, né. O que vai mudando é que a gente vai colocando mais coisas que vão ajudando a gente no desenvolvimento. Então, ou seja, a execução desses comandos vai depender da condição estabelecida e dos dados fornecidos pelo usuário, né. Então, também, né, além de testar situações, esse teste é feito em cima do que o usuário nos fornece. Então, para tratar, né, a melhor forma de como realizar algumas instruções, algumas condições. Conforme a situação, né, que a gente tem, poderemos utilizar as estruturas condicionais nos trechos de código que realizam a entrada, processamento ou saída de dados do programa. Então, sempre é bom lembrar, né, sempre é bom dividir um problema nessas 3 etapas: entrada, processamento e saída. Quem são os dados de entrada, né? O que que eu vou precisar nesse sistema? Quais dados eu vou manipular nesse sistema? O processamento, o que que eu vou fazer com esses dados, né, com essas informações que foram inseridas, e a saída, o que eu vou mostrar para o usuário. Então a gente pode ter condições em qualquer uma dessas etapas, né. Então, por exemplo, no exemplo 1, em um programa que calcula a média das notas de um aluno, exibe se o aluno foi aprovado ou reprovado. As etapas de entrada, leitura de dados e processamento, cálculo da média são as mesmas. A condição será utilizada apenas na saída para mostrar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Ou no exemplo 2, em um programa que calcula o peso ideal, no qual o cálculo do peso é diferente para homens e mulheres. As etapas correspondentes à entrada e saída de dados são as mesmas. Apenas o cálculo do peso, né, que é o processamento, é que deve ficar dentro de uma estrutura condicional.
Então, nesse caso, a gente vai testar o dado na entrada, né, para ver se eu vou fazer o cálculo, o processamento para um homem ou para uma mulher, né, que são diferentes, são dados diferentes. Outras situações podem exigir que a condição seja inserida na entrada de dados do programa. Em uma rotina de cadastro, realizar a leitura de números do cartão, caso o cliente possua um determinado convênio, é um exemplo tradicional para essa situação. Tá? Então, a gente pode usar os condicionais em várias etapas do sistema, né? Tanto na entrada, como no processamento, como na saída de dados. A primeira estrutura, então, que a gente vai ver, vocês já viram, né? Mas isso confunde um pouco o if-else. O if-else a gente pode trabalhar com mais de uma forma com ele, né? A gente pode trabalhar de mais de uma forma. A gente tem só o comando if, então só o if ele só vai testar se a condição é verdadeira e executar determinada situação. Ele não tem a parte do else, né? A gente pode trabalhar com if-else, que é quando a gente encadeia os ifs. Por exemplo, quando uma situação precisa ser testada em mais de duas situações, mais de uma situação, né? Quando eu preciso tratar se a situação é verdadeira e executar algumas coisas, e quando a situação é falsa, que aí eu vou ter outros comandos para essa mesma situação para ser executada. Ou uma terceira, de repente, como por exemplo a nota, né? A média de um aluno, por exemplo, eu tenho mais de duas situações para uma nota. Eu posso ter a primeira situação, que a nota sendo maior que 7, o aluno vai ser aprovado. A segunda situação, que se a nota do aluno ficar entre 5 e 7, ele vai ficar em recuperação. E uma terceira situação, que se a nota ficar abaixo de 5, por exemplo, ele já está reprovado. Então, nesses casos, a gente precisa encadear os ifs, tá? Então, uma condição será definida com base no conteúdo de uma variável. Então, sempre vou ter um valor para testar, né, nessas condições. Por exemplo, se a idade for maior que 18, né, então o dado é a idade, e se o bairro do cliente for o centro, entre outros, né. Então, sempre eu vou ter um conteúdo, né, um dado que pode ser informado pelo sistema, ou que o próprio programador já deixe como uma constante ali para testar, para poder executar os comandos. Possuem algumas variações, né, essas variações que eu estava comentando. Então, é possível utilizar o if apenas para apresentar uma mensagem, caso o cliente seja menor de idade, por exemplo, e terminar a execução. E também criar vários comandos else, né, para verificar a classificação etária de um aluno de natação, também, por exemplo, né, que poderia ser infantil, juvenil ou um adulto. A sintaxe do if else, né, a sintaxe do if é só uma condição e comandos. Essa chave aqui ficou no lugar errado. Essa chave aqui tem que ser depois dos comandos. Essa aqui foi um erro de digitação. Então, se condição, comandos, encerra a execução. O if else, quando eu quero encadear, né, então vou testar a condição. Se essa condição for verdadeira, vai executar esses comandos da primeira chave. Se não, né, se for falso, vai ter outros comandos para serem executados dentro da condição. Aqui também ficou errada as chaves. É que assim, eu posso ter comandos dentro dessas chaves e depois comandos fora, né, que vão continuar no programa. Vocês me desculpem que isso aqui passou despercebido para mim. Mas esses comandos aqui, esse comando F que seria dentro do bloco de chaves do else, tá? Ou uma terceira situação, né, que eu tenho vários elses encadeados, né, vários ifs encadeados. Então, eu posso ter o se, condição, comandos, se não, se, condição, comandos, se não, comandos também aqui dentro desse bloco de chaves. Depois eu posso arrumar isso aqui para vocês não se confundirem, tá? Ou vocês já estão acostumados a usar o if, né? Foi na hora de digitar que eu me passei aqui nas chaves. Então, quando houver apenas um comando que pertence à condição, o uso das chaves não é obrigatório, né? Então, se eu tiver apenas um comando só, sei lá, um print,
só um alert para mostrar na tela, eu não preciso ter o bloco de chaves. Se eu tiver dois alerts, por exemplo, para a condição verdadeira, aí eu preciso criar um bloco de chave para dizer que aqueles dois comandos fazem parte daquela condição. Se eu não colocar chave e tiver dois comandos, apenas um vai ser executado, o segundo já vai fazer parte do outro, né? Então já não vai sair como planejado, tá? Contudo, para facilitar a compreensão, né, recomenda-se utilizar as chaves em todas as ocorrências das estruturas condicionais de um programa. Então, para a gente conseguir enxergar, né, quem está dentro do que direitinho, a gente costuma sempre usar as chaves para definir os bloquinhos de comando, tá? Os operadores, então, para definir as condições, né, a gente está falando de condição. O que que é uma condição? É um teste, né? Esse teste vai retornar para a gente sempre verdadeiro ou falso. Os ifs sempre vão analisar dessa forma. O teste, né? E somente duas possíveis respostas, verdadeiro ou falso. Então, para definir essas condições, utilizadas nas estruturas condicionais, deve-se fazer uso dos operadores relacionais. Quando inseridas em um programa, cada comparação deve retornar verdadeiro ou falso. Que era o que eu estava falando. Então, a gente tem os operadores relacionais, que vocês já conhecem, né? Já falei isso com vocês, que é igualdade, diferente, maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. Cuidem a ordem desses símbolos, né? Do maior e igual. Eu não posso botar igual e o maior. Isso vai dar erro. Tem que ser sempre nessa ordem. Maior igual, menor ou igual. A gente também tem um outro tipo de igualdade, né? Então, existem ainda os símbolos de três iguais, que significa estritamente igual, e o estritamente diferente, que é um ponto de exclamação e dois iguais. Eles também comparam o tipo do dado em análise. Só que eles comparam se o valor é igual e se o tipo é igual também. Por exemplo, o 5, entre aspas, é um caractere. E o número 5, sem aspas, é um número, né? Um number. Então, um caractere, no caso aqui, não é igual ao número 5, mesmo que eles sejam iguais, né? Aparentemente. Então, isso aqui retornaria falso num comando if else, tá? Ah, daí, se eu tivesse a situação, o que que eu teria que usar, né? Se o caractere 5 é diferente de 5, aí isso sim retornaria diferente. É porque são tipos diferentes de dados. Depois a gente tem os operadores lógicos, né? Então, há situações em que mais do que uma condição deve ser analisada. Então, se eu tiver mais de um teste, né? Se eu tiver um teste, é simples. Eu vou ter ou verdadeiro ou falso como resposta. E se eu tiver dois, e um verdadeiro e o outro der falso? Qual dos dois resultados eu vou usar? Então, para definir esse tipo de situação, eu tenho esses operadores, que é o ou, o e, o ou e a negação. É, o ou, essas duas barrinhas aqui, o e, esses dois e's comerciais, e a negação, ponto de exclamação. Então, esses operadores, eles têm regras, né? O not, que é o ponto de exclamação, indica a negação, inverte o resultado de uma comparação. Então, se o teste na condição do if deu verdadeira e eu tiver um ponto de exclamação na frente, ele vai inverter essa condição para falsa. Depois, o e. O e indica a conjunção, retorna verdadeiro quando todas as comparações forem verdadeiras. Então, eu posso ter 10 testes aqui, 9 verdadeiros e apenas um falso. Se eu tiver o operador e interligando essas operações, eles vão falhar. E o ou é o contrário do e. Se eu tiver 9 testes falsos e um verdadeiro, um operador ou, ele vai me retornar o conjunto, né, desses testes como verdadeiro. Ah, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Eu vou usar o e quando eu quero todos os testes verdadeiros, quando eu quero uma total verdade, assim, eu não quero que nenhum teste falhe. Quero tudo, que tudo seja verdadeiro. Tudo que eu testei ali, quero que tudo seja verdadeiro.
Então, para me garantir a verdade, eu uso o e. E se isso não for uma regra, né? Se eu tiver algumas situações verdadeiras, eu quero que retorne tudo verdadeiro, por exemplo. Então, aí, nesse caso, eu uso o ou, né? O ou é um pouquinho mais flexível. O e só vai retornar verdadeiro se tudo for verdadeiro. E o ou, se aparecer apenas no teste como verdadeiro, ele retorna verdadeiro também. O ou só vai ser falso quando, claro, tudo for falso, né? Daí eu não vou ter como dizer que alguma coisa é verdade se tudo foi falso, né? Existe a tabelinha da verdade, lá no material deixei link, né, para dar uma olhada, com essas combinações e as possíveis situações. Mas é bem fácil da gente lembrar. No E, se aparecer um falso, ele já falha, né? O E só vai ser verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. E o ou, o contrário, onde aparecer um verdadeiro, ele retorna como verdadeiro. Ele só vai ser falso quando todas as condições forem falsas. Aí eu trouxe um exemplo aqui para deixar para vocês darem uma olhada. Aqui está correto, tá? A sintaxe está correta. Depois, no final, vou mostrar esse exemplo aqui compilando, que é uma situação de uso encadeado de ifs, né, para cálculo de média. Mas aí, no final, eu vou mostrar para vocês ele rodando, tá? Depois, uma outra situação com a validação, né, de dados. Que nem eu falei para vocês, o if ele é muito usado para a gente validar dados. Também vou mostrar o programinha rodando para vocês, né? Por que validação de dados? Para eu ter certeza que a pessoa digitou o dado correto, né? Um usuário pode digitar o dado que vier à cabeça dele quando ele está preenchendo um formulário. Então, para eu não validar com esses dados de forma errada, né, para eu não deixar cadastrar no banco, por exemplo, esses dados de forma errada, eu valido o formulário. No momento que eu valido, eu tenho certeza que a pessoa está colocando os dados corretos, né? Até para dar um retorno correto para ela também, né? Não só na questão de gravar certo no banco, mas para o cálculo do programa, por exemplo, ser correto, né? Se a pessoa coloca um valor errado, o retorno para ela também vai ser errado, né? Não, não vai ter jeito. Depois eu deixei mais um exemplo também dessa função, né? Com validação, também vou mostrar para vocês no final. E aí a gente tem outra estrutura, porque assim, chega num determinado momento que a gente pode ter vários ifs encadeados, né? E é a estrutura, a sintaxe, como esse slide anterior aqui, vai ficar grande, ó. No caso aqui, eu tenho três ifs, né? Bem grandes. Então, mas tem casos que isso pode ficar maior ainda. E o código fica um pouco confuso, assim, visualmente também muito poluído. Então, para isso, quando eu tenho várias situações para testar com o mesmo valor, eu tenho a estrutura switch case. Então, as linguagens de programação dispõem de outra estrutura que permite criar condições, que é o comando switch case. Ele é útil quando tivermos várias alternativas definidas a partir do conteúdo de uma variável. Um exemplo mais clássico do switch case, aqui está testando com um bairro, né? Então, se o bairro é Centro, se o bairro é Fragata, se o bairro é Laranjal, ou uma saída default aqui, caso não seja nenhum dos bairros que foi cadastrado. Mas o exemplo mais tradicional desse switch, de uso, né, do switch, são os meses, né? A gente tem 12 meses, então eu peço para o usuário digite um número correspondente ao mês. Se usar a estrutura if-else, eu tenho que testar se o número que o usuário digitou for igual a 1, então escreva janeiro. Se não, se o número for igual a 2, então escreva fevereiro. Se não, se o número que o usuário digitou for 3, então escreva falso. E assim por diante até 12, né? Então isso fica bem grande. Com a estrutura switch case, eu posso deixar isso mais resumido, mais limpo, né? Então, no switch aqui eu vou testar o número que o usuário forneceu, né? E aí nos cases, né, nos casos, eu vou comparar. Então, case, o número for 1, escreva janeiro.
caso for 2, escreva fevereiro, né? Então, fica uma forma mais limpa e mais prática, né? Mais enxuta da gente fazer esses testes dessa variável. Mas o switch a gente usa quando a gente tem um valor e precisa testar esse único valor em várias situações, tá? O switch também ele tem um default, que é uma situação caso o usuário não tenha digitado nenhuma das opções que foi cadastrada, né? Para também não deixar o usuário perdido, tá? Mas e agora? O que aconteceu? Deu erro? Não me mostrou nada, né? Porque se tu não digitar nenhuma das opções que está cadastrada e não configurar o default, não vai acontecer nada, né? O programa nem vai executar. Então, essa estrutura é bem bacana quando a gente tem muitas opções para um mesmo valor. Depois também a gente tem o operador ternário, tá? Que substitui o if simples, tá? Que também enxuga, né, bastante linhas, deixa a estrutura bem mais simples de ser compreendida e também a gente economiza em linhas de código, né? Então, existe ainda uma forma abreviada para criar instruções if-else, conhecida como operador ternário, que seriam 3 operandos, ou operador condicional. Ele consiste em realizar uma atribuição para uma variável com base na análise de uma condição. Só notem que esse tipo de operador, esse ternário, a gente não pode encadear. A gente usa para testar uma situação, né? Ele vai apenas ter um teste aqui no if. Um teste, não um teste só, por exemplo, aqui se a idade é maior de 18. Eu posso testar aqui se a idade é maior ou igual a 18, se, por exemplo, ah, um exemplo com uma pessoa, se a idade é maior que 18, se a nota dele é maior que 7, se ele comeu de manhã, se ele tomou banho, entende? Eu posso ter o mesmo teste para um mesmo, relacionado a um mesmo assunto, né? Quando eu preciso ter uma resposta referente a um mesmo assunto, eu não posso misturar situações aqui, eu não posso dizer, testar se a idade é maior que 18 ou se a idade é menor que 30. Eu não posso ter situações opostas, né? Eu tenho que ter testes relacionados a uma situação, onde essa situação vai me retornar verdadeiro ou falso, né? Não tenho as duas opções, como no else, para criar mais ifs dentro do else, né? É um if apenas. Então, por exemplo, aqui um exemplo simples. Se a idade é maior que 18, então a categoria vai ser adulto. Se não, a categoria vai ser juvenil, né? Eu só tenho uma situação para testar para essa idade. Se é maior que 18 ou se não, né? Então, se verdadeiro ou falso. Porque na estrutura do ternário, eu já vou criar uma variável para receber esse valor. Normalmente é assim que a gente usa, né? Que vai receber essa idade, se essa idade for maior que 18, né? Com um ponto de interrogação, que seria o teste. Se for verdade, ela vai retornar adulto. Se for falso, ela vai retornar juvenil. Eu não teria como colocar outro if junto aqui, né? E se não, se, né? O se não, se, eu não consigo encadear junto com o ternário. Então, quando eu tenho uma situação simples para testar, eu posso usar apenas ele dessa forma bem simples aqui. Não sei se eu consegui ser bem clara, mas a diferença é que eu uso esse ternário para ifs, né, quando eu tenho retorno verdadeiro ou falso, apenas, né, que eu só tenho esses 2 campos para colocar. Eu não consigo, com o operador ternário, encadear os ifs. Onde essas estruturas, né, podem ser utilizadas? Então, as estruturas condicionais cumprem um papel importante no processo de construção de programas. Com as condições é possível, por exemplo, liberar ou negar o acesso de uma área restrita em um site, validar o saque de um cliente em um terminal de caixa eletrônico, ou então exibir uma mensagem de você foi aprovado ou você foi reprovado. Então, várias situações onde eu posso usar esse condicional. Para definir uma condição em JavaScript, podem ser utilizados os comandos if, else ou switch case, né? Como eu mostrei para vocês, a gente tem situações onde fica
mais claros ao switch case. Quando o número de opções for grande e baseado no conteúdo de uma variável, é recomendado utilizar o switch case. Os demais casos podem ser resolvidos com a estrutura condicional if else. As condições são definidas a partir dos operadores relacionais, igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, e cada condição deve retornar um valor lógico verdadeiro ou falso. Algumas situações nos programas exigem que várias comparações sejam definidas, e para que uma condição seja definida a partir de duas ou mais comparações, né, é necessário utilizar os operadores lógicos, que são o NOT, o AND e o OR. Os operadores lógicos, eles vão unir, né, as condições criadas pelos operadores relacionais. Quando é necessário que duas ou mais comparações sejam simultaneamente verdadeiras, deve-se utilizar o AND. E se com apenas uma comparação verdadeira, a condição deve ser aceita, utiliza-se o operador lógico OR. Só para resumir, né, o que foi falado na mentoria. E aí, eu trouxe para propor para vocês alguns exercícios para usar o if. São 13 pequenos probleminhas que, como a gente viu lá no início, né, a gente começa a construir a partir de pequenas coisas, né? E a gente precisa treinar, mesmo que seja simples, né? Isso aqui vocês vão começar a ler, isso aqui é um programa que solicite ao usuário um número e verifique se ele é positivo ou negativo. Isso aqui é bem simples. Sim, todos são simples, tá? Tem alguns só que são um pouquinho mais elaborados, mas não nada demais. Para a gente testar, né? A gente tem que treinar. Então, para vocês treinarem, eu propus esses 13 exercícios aqui, tá? São bem simples. E podem ter certeza que fazendo eles, vocês vão sanar algumas pequenas dúvidas que podem fazer diferença lá na frente, tá? Então, por isso a proposta desses exercícios. Não vai ter entrega, tá? É para vocês praticarem mesmo. Então, não precisa a Priscila não vai criar entrega, vai ser só para prática mesmo. Alguns links aqui para vocês darem uma olhada, né? Para ajudar, saiba mais. E é isso, eu só vou mostrar aqui no Visual Studio o que a gente estava comentando ali. Por exemplo, aqui no cálculo da média, né? Então, eu vou ter meus inputs de forma normal, né? Notem também que queria falar para vocês que quando eu vou capturar o nome de um aluno, por exemplo, quando eu vou usar o input, eu não sou obrigado a usar um formulário, né? Eu posso apenas criar os campos, né? Dentro de um P, por exemplo. Não preciso usar tag form para isso. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o nome do aluno, a primeira nota, a segunda nota, e aqui embaixo eu estou criando um botão, né, para exibir a situação, e chamando um JavaScript. Nesse JavaScript, eu tenho a entrada dos dados, né, vou pegar os dados pelo ID de cada campo e vou colocar dentro de uma variável, vou capturar o valor que o usuário digitou e colocar dentro dessas variáveis, né? Depois eu faço o cálculo da média. Uma observação aqui são os operadores, né? A ordem de precedência dos operadores. Então, eu preciso fazer a soma antes da divisão. Então, por isso que elas estão entre parênteses, tá? É aquele assunto lá da primeira mentoria de novo, né? A gente, se não definir com parênteses, a ordem de operação aqui não vai ser a que a gente espera. Por exemplo, se eu não colocar os parênteses aqui, ele vai fazer a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Não é isso que eu quero, né? Eu quero que pegue a nota 1 mais a nota 2 e divida o resultado por 2. Então, por isso, estão entre parênteses. Depois, eu arredondo essa média, né? E começo a testar. Depois que eu já tiver o valor dela, eu vou fixar para uma casa só, né? Para um valor só. E começo a testar. Então, se a média for maior ou igual a 7, eu vou mandar uma mensagem parabéns com o nome da pessoa, dizendo que ela foi aprovada. Aí eu estou encadeando, ó, se não ser,
Então, quando eu uso o se e o if juntos, né, eu tô me referindo ao mesmo valor dessa mesma média, né, então, esses ifs aqui se relacionam ao mesmo assunto, então por isso eles encadeados, tá. Se essa média for maior ou igual a 4, está em exame, se não, você foi reprovado, tá. Então, os testes para essa média aqui, se eu rodar isso aqui, vou colocar o nome do aluno aqui, o meu nome, Rafa, tirei 8, sou uma aluna boa, tirei 8 e tirei 7. E vou exibir a situação, né. Uma coisa interessante também que a gente pode fazer, é já colocar o próprio style junto, né, no JavaScript aqui, quando eu estiver mostrando. Então, se vocês olharem aqui no código, eu já estou colocando um style, né, com uma cor. Então, dependendo da situação, como eu fui aprovada, né, mostrou em azul a mensagem. Então, a gente pode fazer isso dentro do JavaScript também, já colocar um CSSzinho aqui, né, para diferenciar os resultados. Vou tirar uma nota ruim agora, aqui. Tirar um 5, não estudei esse semestre, tirei um 5 e um 4, e vou exibir a média. Ó, então um verde, né, para eu ter atenção, porque eu estou em exame. E se eu tirar uma nota muito, muito, muito baixa, eu vou tirar 2 e 2. Aqui. Ele vai exibir em vermelho, né, me dizendo que eu fui reprovado. Então é bem legal, né, a gente colocar um CSSzinho aqui, para não precisar também colocar tudo lá no style, mas aí também fica isso a gosto do programador, tá, foi só um exemplo de como dar uma estilizadinha. Depois a gente cria uma referência ao elemento, né, para mostrar o resultado no botão, e cria um evento, né, registra um evento associado ao botão para carregar a função. Então esse evento aqui ele vai ficar na escuta, né. Lembram da trilha 2 lá, onde fala dos eventos? Ele fica aguardando o clique, né, para fazer o cálculo da média. Depois esse do peso, que ele vai testar no início, então da mesma forma que eu vou ter os dados de entrada, né, com os inputs também dentro de um P, não criei formulário, né, que é só uma telinha para capturar dados. E também estou chamando aqui da mesma forma, estou criando um botão, né, para mostrar o cálculo, outro para limpar os valores, estilizando um pouquinho o resultado e chamando um JavaScript aqui. Nesse JavaScript, eu tenho, de diferente da média, a validação dos campos, né. Então, com o operador lógico e o relacional junto. Então olha só, se o nome, né, aqui eu vou capturar os valores lá dos campos, da mesma forma que no outro, igual. E aí vou verificar se o nome preenchido e sexo selecionado, né, se os campos foram preenchidos da forma que se imaginou nos campos ali. Então, se o nome for vazio ou aí entra o operador lógico. Esse aqui é um operador relacional, esse aqui é um operador lógico, porque eu preciso unir essa condição, testar essa condição e toda essa aqui, tá. Se eu não tivesse operador lógico, eu não teria como eu teria 2 resultados e daí daria erro, né. Eu não conseguiria testar 2 coisas no mesmo if. Então aqui eu estou testando se o campo nome está vazio ou se o masculino está falso e o feminino está falso, tá. Então, para obrigar a pessoa a preencher, né, um dos dois campos. Se a pessoa não preencher, vai ser mandado um alerta para ela, dizendo: "Por favor, informe o nome e o sexo selecionado". Depois para o outro campo, a altura, que também é pedido ali. Então, se a altura for igual a 0, ou se estiver nulo, né, ou se não for um número, se não é número, então ele também vai mandar uma mensagem: "Por favor, informe a altura corretamente", né. Se o usuário colocar uma letra aqui, por exemplo, na altura, ele vai mandar esse alert para a pessoa. E na verdade isso aqui a gente teria que fazer para todos, né, todos os sites. Se vocês pensarem esses cadastros que a gente
preenche por aí nos sites, né? As cadastro em, sei lá, em blog, site, sobre qualquer assunto, se a gente não preencher um campo, né, deixar ele vazio, ele não deixa a gente seguir, né, não deixa a gente ir adiante, ele fica pedindo para a gente preencher o campo. Então, é legal até para deixar, depois que tu tiver um banco de dados, deixar teu banco de dados mais consistente, né, com todas as informações corretas. E também para a pessoa ter o resultado correto do que ele quer saber, né? Se a pessoa não digitou os dados corretos, o programa não vai funcionar da forma que deveria e a pessoa não vai ter informação de forma correta também. E aí depois aqui vai testar se for masculino, ele vai fazer um tipo de cálculo, né? Que nem um exemplo, os cálculos são diferentes, e se for masculino, aliás, se for feminino, ele vai fazer outro tipo de cálculo. Aqui eu poderia ter outras situações de sexo, né? Aqui é um exemplo básico de feminino ou masculino, mas poderia ter qualquer outra opção aqui, tá? Então, dependendo da opção que a gente testar, a gente pode encadear, né, outros ifs aqui. Como são só masculino e feminino, eu trato já com if com else. Se teriam outros, eu poderia testar se masculino, então, então fica implícito, né? A gente não escreve então faz tal coisa. Se não, daí a gente colocaria um se aqui. Se feminino, faria outra coisa. Se não, se e assim por diante, tá? Esse cálculo aqui fica dessa forma, então, programinha de cálculo, também vou botar o meu aqui, vou dizer o sexo, né? Eu poderia ter mais opções aqui, a minha altura, 171, e vou calcular o peso. Meu peso ideal seria 61 quilos, né? E 400 gramas por aí, que não é o caso, tá? E aí, eu posso limpar os campos e fazer isso aqui de novo, né? Testar de novo. E aí é isso, acho que consegui passar bem a ideia do, do condicional, né? E é isso, Pri. Aí tem os exemplinhos ali, se vocês quiserem fazer com as telinhas, podem fazer as telinhas só com HTML, que nem eu fiz, podem estilizar melhor, daí fica a gosto de cada uma, né? Como que é fazer um banquinho lá de programinhas, de testes de IFEMs. Vou deixar lá no GitHub como um portfólio também, né? É isso, Pri. Tá Nossa bom. mentoria de hoje. Para de É, compartilhar. então tá bom. Eu quero dizer que eu corrigi lá um vídeo que estava mesmo errado. Eu coloquei a capa certa, mas subi o vídeo errado, mas agora já corrigi. E já vou colocar esse também logo em seguida, assim, ó, que ficar pronto. E depois a gente também vai mandar as orientações sobre o projetinho do Front-End Mentor, né, Rafa? Que a Isso. gente vai até no dia 2 aí de outubro fazer as apresentações, tá bom? Então, se não tiver nenhuma observação, nenhuma pergunta, Nívia, tá tudo bem, Nívia? Podemos encerrar hoje? Ou você quer fazer algum comentário? Tranquilo, tá ótimo. Qualquer coisa escrevam lá no fórum, né? Uhum, Eu tô sempre dando uma olhada. pois é. Qualquer Bom, dúvida, tirem lá, então tá ótimo. tá bom? Então é isso. Um Uma boa beijo. semana, um beijo, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana. Espera, eu esqueci de parar a gravação. Cadê? Ui.